Eu quero jogar um jogo. O filme começa com John Kramer deitado dentro de uma máquina de ressonância computadorizada. Após o exame de tomografia, ele pergunta ao técnico sobre os resultados. No entanto, o técnico responde que ela apenas opera a máquina e afirma que o médico é o único capaz de avaliar sua condição. No dia seguinte, ele consulta seu médico sobre os resultados de seu exame. O médico o aconselha a se aposentar do trabalho e descansar, pois ele não terá uma vida longa. Após ouvir seu destino infeliz, John sai e bebe água de uma fonte perto de um dos quartos dos pacientes. Enquanto bebe, ele vê um homem roubando a cama de outro paciente. A história avança. O homem que roubou a cama do paciente hospitalizado é então sequestrado e colocado em uma cadeira cheia de armadilhas e quebra-cabeças. Ele acorda e pede ajuda, sem saber o que está acontecendo. John Kramer se comunica com ele sobre o crime que cometeu e diz a ele que precisa girar o botão de controle até o 5º nível, caso contrário, um forte vácuo vai sugar seus 2 olhos. A contagem regressiva de 60 segundos começa e o homem grita agonizando por ajuda. Sem outra escolha a não ser operar o botão de controle, ele gira o botão para 1 e a máquina quebra seu primeiro dedo, causando uma dor imensa nele. Ele continua girando os botões de controle um por um, gritando de agonia. Infelizmente, seu tempo se esgota e seus globos oculares são arrancados pelo vácuo. No entanto, tudo o que aconteceu era apenas um pensamento. O homem vê John e para de roubar o paciente, escapando por pouco da terrível sorte que quase enfrentou. John vai a uma cafeteria para escrever seu testamento. Enquanto escreve, ele encontra Henry Kessler, um dos participantes de seu grupo de apoio. Os dois se cumprimentam com um abraço, e Henry compartilha sua experiência de superar o câncer de pâncreas. Desesperado para melhorar, John pergunta a Henry sobre sua recuperação. Henry mostra sua cicatriz e informa a John que passou por uma cirurgia com um especialista. Henry anota o site do especialista em um lenço de papel para que John pesquise. Henry se despede, expressando seu apoio a John. Quando John chega em casa, ele imediatamente pesquisa o especialista chamado Dr. Finn Pederson. Ele assiste a entrevistas e realizações do Dr. Pederson e encontra um vídeo da filha desse médico, uma mulher chamada Cecília Pederson, que se compromete a continuar o trabalho de seu pai. John envia um e-mail para ela, recebendo uma ligação logo depois de um curto tempo de espera. Eles discutem o programa e agendam a cirurgia para a próxima semana no México. Na semana seguinte, John chega ao aeroporto e um acompanhante chamado Diego leva ele ao consultório da doutora Cecília. Enquanto dirigem, uma van bloqueia repentinamente o caminho deles e 2 homens mascarados apontam armas para eles. Os homens verificam a identidade de John e o pegam depois de se certificarem de que ele é realmente John Kramer. Ele é levado até a porta de uma mansão, onde é recebido por Gabriela, que encaminha ele até o quarto onde ele vai ficar. John finalmente conhece a doutora Cecília e eles caminham em direção à instalação onde ele passará pela cirurgia. Eles chegam à sala de cirurgia e a doutora Cecília apresenta John à equipe, informando de que eles realizarão a cirurgia no dia seguinte. Mais tarde naquele dia, a doutora Cecília e John conversam sobre suas origens, e John compartilha sua carreira como engenheiro civil e arquiteto. No dia da cirurgia de John, ele pergunta quem realizará a operação. A doutora Cecília diz que um dos melhores será seu cirurgião. Durante a cirurgia, ele ficará acordado para que possam monitorar suas habilidades e o médico poderá distinguir durante o procedimento. John vê o monitor exibindo seu cérebro e rapidamente começa a perder a consciência. Ele acorda na cama com bandagens na cabeça enquanto a doutora Cecília o visita. Ela informa que a cirurgia foi um sucesso e o orienta a guardar os analgésicos na geladeira pelos próximos 7 dias. Dominado de alegria e alívio, John chora quando a doutora Cecília mostra a ele os resultados que indicam que todos os seus exames médicos estão normais. Cheio de esperança e aspirações, John continua vivendo normalmente. Ele descarta os esquemas das armadilhas legais que usou para desenhar e substitui eles por desenhos arquitetônicos. Um dia, cheio de gratidão,
John decide visitar Gabriela para lhe dar um pouco de tequila, sua bebida preferida. Quando ele chega, a mansão parece diferente do habitual. A porta da frente está aberta e não há ninguém por perto. John desce e descobre uma sala de cirurgia vazia, cheia de acessórios cirúrgicos e livros sobre neurocirurgia. Ele percebe que tudo foi apenas um show e que toda a equipe era uma farsa. Furioso com o ocorrido, John joga a garrafa de tequila no chão. Uma noite, Diego, o homem que acompanhava John, estava trabalhando em seu turno habitual como guia turístico. Quando o cliente saiu, outra pessoa entrou em seu carro e, antes mesmo de começar a dirigir, o passageiro misterioso tapou a respiração de Diego, que fez ele desmaiar. Quando Diego acordou, encontrou as mãos presas a um bisturi e o corpo amarrado com uma corda. O homem entrou em pânico e tentou escapar das amarras, mas acabou se cortando. Ele gritou com John e conseguiu cortar a corda, se libertando. Ao se libertar, um cronômetro em suas mãos foi ligado e um reprodutor de áudio caiu de cima. No áudio, Diego recebe instruções para remover os explosivos presos a seus braços, mas para isso, ele precisa cortar a própria carne e músculos. Após o discurso, o cronômetro começou a contar e Diego inicialmente entrou em pânico. Mas sem saída, ele acabou tendo que remover as bombas de seu braço usando o único jeito possível. Diego removeu com sucesso as 2 bombas a tempo, mas a pele e os músculos de seus braços foram destruídos. John entrou na sala após a explosão e entregou a Diego um kit de primeiros socorros. Enquanto isso, em um bar, Valentina, uma golpista da pior espécie, estava seduzindo um cara para tentar extorquir ele. Ela exigiu que o cara levasse ela para um quarto de hotel, mas por sorte, ele insistiu em fazer o que eles estavam prestes a fazer ali mesmo dentro do carro. Ela recusou e tentou sair. Quando ele estava prestes a cometer o abuso, alguma coisa quebra a janela do carro e golpeia o homem, fazendo ele ir para a terra do pé junto. Valentina olhou em volta aterrorizada e, de repente, alguém sequestra ela. Junto a esses acontecimentos, um veterinário chamado Mateo, que também é um golpista, estava prestes a fechar sua clínica quando, de repente, uma criatura com cabeça de porco acertou ele com um taser. Enquanto isso, Gabriela foi para uma boate. Ela trabalha de dançarina e costuma sair com seus clientes para ganhar um extra. Ela entrou em um cubículo e engoliu algumas pílulas anticoncepcionais. Ao fazer isso, ela viu um par de sapatos na frente do cubículo. Alarmada, ela pegou seu spray de pimenta e saiu para examinar. Mas ela não encontrou ninguém. Mas, de repente, o cabeça de porco empurrou uma porta que bateu no rosto dela e fez com que ela fosse derrubada. O cabeça de porco ainda borrifou spray de pimenta nos olhos da moça. Por último, doutora Cecília, aquela da cirurgia no início do filme. Ela era a chefe dos golpistas e estava comandando todos eles. Ela foi sequestrada também, mas desta vez pelo próprio John, que injetou um medicamento calmante em seu pescoço. A outra cabeça de porco também se revelou como Amanda. Os 4 acordaram presos em suas respectivas armadilhas. John entrou na sala e os demais imploraram por sua misericórdia, exceto a doutora Cecília, que ainda tentou mentir para John. John começou com Valentina, informando a ela sobre a armadilha. Uma lâmina parecida com um barbante que poderia cortar ossos facilmente. Ele disse que eles não foram trazidos para a retribuição, mas para o redespertar. Ele instruiu Valentina a cortar uma parte de seu corpo para sobreviver ao teste. A doutora Cecília então incentivou Valentina a começar a serrar as coxas para que ela pudesse sobreviver. Valentina, sem escolha, enquanto o cronômetro passava, começou a serrar as coxas com um barbante afiado. Ela serrou as coxas várias vezes enquanto gritava de agonia. E depois de muito sofrimento, ela conseguiu cortar as coxas. Ela começou a tirar sangue, injetando uma seringa grande. Ela quase completou o teste, mas ainda assim falhou, porque o tempo acabou. Antes de terminar a tarefa, a serra em seu pescoço começa a funcionar e não demora muito até que ela seja desmembrada. Enquanto Amanda e John discutem quem será o próximo a fazer o exame, a doutora Cecília bola um plano. Ela abre o abdômen de Valentina e arranca o intestino dela usando como uma corda para recuperar o telefone.
Ela consegue recuperar o dispositivo com sucesso. Ela então liga imediatamente para alguém, mas Amanda chega bem na hora e puxa a corrente em volta do pescoço da doutora antes mesmo que ela consiga dizer a localização. Momentos depois, a ligação feita por Cecília chegou a Parker, uma das vítimas que eles enganaram. Parker tenta invadir e procurar Cecília porque também descobre que foi enganado por ela. Ele encontra uma abertura perto dela e, ao entrar com cuidado e virar em um canto, uma cabeça de porco fica na sua frente. Assustado com o aparecimento da cabeça de porco, atira várias vezes tentando eliminar aquela criatura que se revela ser apenas o corpo de Valentina que Amanda colocou ali para distrair ele enquanto fazia um ataque por trás. Quando Parker recupera a consciência, ele vê Amanda e a xinga ela com raiva. John também entra na sala e Parker reconhece ele. Confuso sobre o que está acontecendo, ele explica a John que tentou invadir porque quer receber o dinheiro de Cecília. John entende, mas ele precisa deixar ele fazer uma escolha significativa antes de ser libertado. John ordena que Amanda prepare os elementos para o próximo teste. Ela vai até os três e dá um choque em Mateo para dormir. Depois de um tempo, Amanda termina de preparar os elementos e coloca Mateo em uma armadilha semelhante a uma cadeira de rodas. Nesse momento, um boneco estilo marionete entra na sala andando de bicicleta e trazendo junto instrumentos cirúrgicos e um reprodutor de áudio. No topo da sua cabeça de Mateo é colocada uma câmera e em seu lado direito um monitor, mostrando a vista do topo de sua cabeça. A parte superior da cabeça parece ter sido costurada. Inicialmente, Mateo se recusa a apertar o play do reprodutor de áudio, mas sua cabeça leva um choque e ele não tem escolha a não ser iniciar o reprodutor de áudio. John deu a ele a tarefa de pegar um pedaço de seu cérebro para conseguir a chave. Depois que o áudio para, o tempo passa e Mateo entra em pânico. Ele pega a furadeira e faz um buraco no próprio crânio, gritando de dor enquanto faz o corte. Ele consegue arrancar uma parte do crânio e expor seu cérebro. Ele começa a pegar a pinça e tirar pedaço por pedaço de sua massa cerebral, mas é muito doloroso o procedimento. Ele tira com sucesso um pedaço de seu cérebro e o coloca no recipiente, mas precisa ser dissolvido antes que ele consiga a chave. Infelizmente, é tarde demais para ele e a armadilha em sua cabeça começa a funcionar feito uma torradeira, aquecendo e apertando seu rosto. Dentro da sala de controle, John conta a Amanda sobre seu último testamento. Ele pede que Amanda seja corajosa e siga em frente o que ele começou. Ele também diz a ela que seus dias estão contados e confia em Amanda para continuar o que começou. Amanda e John choram ao se abraçarem voltando para a sala de testes. Gabriela é a próxima a passar pela sessão macabra. Ela se recusa a reproduzir o áudio, mas John fala ao microfone e informa as regras. Ela tem que quebrar os ossos para escapar das correntes ou sofrerá queimaduras e outros efeitos do excesso de radiação. Ela é então pendurada no topo pelas correntes enquanto é cozida no radiador. Desesperada com sua condição, ela começa a quebrar os ossos dos pés primeiro. Depois de debater várias vezes, Gabriela quebrou os pés e conseguiu libertá-los. Ela se afasta do radiador, mas ele a segue novamente. Ela continua batendo as mãos várias vezes até quebrar o pulso e cair no chão. Quando John e Amanda estão prestes a sair para prestar os primeiros socorros a Gabriela, Parker escapa e pega sua arma apontando para John e Amanda, ameaçando se eles não lhe derem as chaves. Amanda entrega as chaves e segue suas ordens. É então revelado que Parker não é vítima nem paciente de Cecília, mas sim seu namorado. Ele então ordena que Amanda liberte Cecília, a quem Amanda segue obedientemente. Depois de soltar Cecília, ela dá um tapa na cara dela. Os dois concordaram em dar a John e seu assistente o sabor do seu próprio remédio, colocando os dois nas armadilhas que fizeram. Os dois mandam levar Gabriela primeiro para o hospital para que ela sobreviva, mas Cecília se recusa e acaba com Gabriela chutando sua nuca. Quando eles estavam prestes a começar a pegar a armadilha, ouviram uma bola batendo na parede. Cecília, então, vê um menino brincando de chutar uma bola na parede. Cecília teve uma ideia e levou o menino para dentro.
O menino vê os corpos e se assusta. Cecília então ordena que Parker acorrente o menino com John na armadilha. John implora que não incluam o menino no castigo, mas Cecília o ignora e continua puxando a alavanca. Antes de começarem, John diz ao menino para puxar a alavanca. A corrente puxa eles para baixo rapidamente. Enquanto eles estão deitados, uma torneira se abre na frente de seus rostos e goteja uma torrente de sangue em seus rostos que entra em suas bocas. Os dois estão se afogando por causa do fluxo contínuo daquele líquido vermelho. John começa a puxar a alavanca, que é uma forma de deixar a outra pessoa descansar do afogamento. O menino vê John se afogando e está prestes a falecer. É por isso que ele se sacrifica e puxa a alavanca para deixar John descansar. Eles se revezam até que John se sacrifica e não deixa mais o garoto puxar a alavanca. Cecília sorri para eles e segue com Parker até a sala de controle para recuperar o dinheiro. Mal sabem eles que o dinheiro é uma armadilha e a entrada está trancada. Por outro lado, é então revelado que tudo estava configurado até aquele momento. As torneiras finalmente pararam e John e o garoto conseguiram escapar das correntes. Enquanto isso, os outros dois que estão lá dentro tentam escapar disparando uma arma contra a porta. Infelizmente para eles, a arma não contém pólvora. Os dois percebem que, ao mesmo tempo no início, John sabe quem eles são e apenas finge estar derrotado. Um relógio de 10 minutos marca o início da fumaça entrando na sala. A fumaça é uma substância química que, quando inalada, elimina a pessoa em instantes. Porém, há um problema. Há um buraco onde eles podem colocar a cabeça e sobreviver ao sufocamento. Os dois começam a brigar pelo buraco, se voltando um contra o outro. Mas Cecília vence Parker porque ele já respirou a substância química que o enfraqueceu. Eventualmente, Cecília consegue cravar em Parker um objeto pontiagudo. Cecília ganha o buraco, mas fica para sempre trancada na sala que contém gases perigosos. Impressionado com a coragem demonstrada pela criança, John decide dar a ele o dinheiro. Depois, John, Amanda e o garoto saem do local. Esse foi o recap do filme de 2023 chamado Jogos Mortais 10. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.